Olá, sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou o Tim, estamos iniciando mais um programa Falando Francamente, oferecimento Crematório Memorial da Saudade. A nossa missão é oferecer conforto e respeito à família enlutada e preservar a memória de quem partiu e deixou saudade. Crematório Memorial da Saudade em Corupá. Conosco no programa Falando Francamente de hoje, o Dr. Moacir Soares, ele é advogado. E nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre planejamento patrimonial da família. Doutor, seja bem-vindo ao Falando Francamente. E falando francamente, é possível evitar um inventário? Boa tarde, Tim. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado por estar aqui. Sim, é possível evitar o inventário, o problema é que as pessoas não sabem disso, mas não sabem disso porque tem muitos interesses por trás, né? Todo mundo ganha com o inventário, né? Ganha os cartórios, ganha os advogados, mas principalmente ganha o Estado, né? E as famílias acabam não tendo essa informação, até porque essa informação ela só ficava adstrita às grandes fortunas, aos controladores das grandes fortunas, aos bilionários, né? Que contratavam, que tinham condições de pagar grandes bancas de advocacia, e aí tinham essa informação e tinham essa possibilidade. Você não consegue, você não vai encontrar no Brasil uma família bilionária que passou pelo inventário. E como, doutor, se consegue evitar um inventário? Nós estamos falando de pessoas aí que têm uma casa, duas casas, uma casa e um carro e assim por diante. Justamente, no Brasil, quando falece uma pessoa e deixa bens, né, principalmente bens imóveis, né, mas também se deixar um veículo, tudo mais, é necessário passar um inventário. Esse inventário pode ser extrajudicial ou pode ser judicial. Tá? O que ocorre é que quem tem um bem imóvel, principalmente, não importa o valor desse bem, pode ser 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3, não importa, né? E tem um filho, ou não tem filho, mas tem um ente querido que quer deixar, ele acaba tendo que passar por inventário, e aí é que está o pulo do gato. Esse inventário pode tirar da família parte desse patrimônio com os custos dele. E o que é possível fazer? É possível desenvolver um sistema. É um sistema extremamente utilizado nos Estados Unidos, na Europa. Já existe no Brasil há 40 anos, mas não era divulgado. Com o advento da internet, com a possibilidade de a gente levar essa informação mais distante, né, a gente consegue chegar a mais pessoas. Eu faço parte de um time, que é o Time Home Brasil, que é um grupo de advogados e profissionais. No Brasil, nós somos hoje em torno de 1.000 no país todo. Fazemos aí 95% do planejamento patrimonial das famílias de classe média, né, no Brasil, incluindo nós temos colegas em Porto Alegre, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o lugar, no Amazonas, no Recife, todo lugar, né? Eu, em Santa Catarina, trabalho em Blumenau, trabalho em Florianópolis, em Palhoça, quer dizer, eu ando por Santa Catarina toda, né? Eu estou nesse negócio há mais de 25 anos, né? Mas a gente tinha uma dificuldade, que era o seguinte, nós tínhamos que levar essa informação cliente a cliente, né? Devido à dificuldade de propagação do assunto. Hoje, para você ter uma ideia, hoje eu consigo atender clientes daqui de onde eu estou. Hoje eu estou no escritório de Blumenau, eu tenho escritório em Florianópolis também, mas eu consigo atender hoje daqui, eu consigo atender um cliente do outro lado do país, através do serviço online. Esse é um benefício que, principalmente depois de 2020, depois do advento da Covid-19, ele facilitou, porque as pessoas perderam o medo de usar a internet e os sistemas, né, os cartórios, a justiça, e principalmente a ajuda comercial, que é onde a gente trabalha muito, né, também fazem essas práticas, fazem essas atividades totalmente online. Então, hoje, isso nos facilitou atender uma diversidade muito maior de clientes. E respondendo a tua pergunta, sim, é um sistema que tem que ser visto caso a caso, né, para que se faça um diagnóstico se é viável para a determinada família, e o que utilizar, que sistema, que tamanho, que grau de complexidade necessário passar o que a gente chama de uma sessão de viabilidade.
Nós estamos entrevistando no programa Falando Francamente de hoje o Dr. Moacir Soares. Ele é advogado e nós estamos falando sobre planejamento patrimonial da família. Falando francamente, tem o apoio do Crematório Memorial da Saudade. Conte com a equipe para orientá-lo sobre tudo que envolve um funeral. 999585225 e 33750423. Doutor, ainda em relação a essa questão, vamos hipoteticamente que eu tenha, hipoteticamente não, eu tenho mais 3 irmãos, mais 4, um é falecido, aí tenho sobrinhos. Como funciona a partilha de bens? Meu pai, se ele quiser, pode deixar o patrimônio dele para um dos irmãos, ou não? Para um dos filhos, no caso, irmãos meus? Não, ele tem que respeitar a lei, né? Ele não pode deixar para um se os outros não anuírem, né? Então, existe uma determinação legal, né? Se ele é sozinho, se ele não tem esposa, então ele dispõe da parte dele integralmente. Então, ele tem que dividir entre os 3 filhos, ou entre os 2, né? E aquele herdeiro que substitui o seu irmão falecido, né? Essa é a regra geral. Desta maneira, ele teria que passar pelo inventário. Existem, eu não trabalho com planejamento sucessório, né? Que é o quê? Mas é muito comum, mas é uma prática que ela é mais onerosa e ela não evita os problemas futuros, que é a possibilidade de testamento, né? A possibilidade de doação e até alguns profissionais sustentam a possibilidade de fazer seguro de vida para financiar o inventário. Nós somos totalmente contra isso. Veja bem, a doação ela é irreversível e ela implica, inclusive, se o filho vier a falecer, como é esse caso aí do seu irmão, se tivesse feito uma doação, ele teria que voltar através do inventário para o acervo do pai. Certo? Então, tem outros complicadores também. A partir dali, a nora ou o genro tem que também anuir. Se houver uma doação e quiser fazer depois mudar de ideia, quiser aumentar o patrimônio, eu vou entregar esse que eu doei para ter um maior, já complica tudo. O testamento, a gente está vendo casos aí, eu vou dar 2 exemplos de testamento no Brasil, Chico Anísio e Gugu Liberato, os 2 com problema. Eu estou falando desses casos famosos, né, que todo mundo toma conhecimento, mas existe um sem número de testamento contestados, até porque o testamento ele precisa passar pela via judicial. Então, eu estou dando 2 exemplos, né, de sucessão, né, que dá problema. E a alternativa é o planejamento patrimonial, onde o patriarca, ou seja, o detentor dos bens, aquele que construiu, que deu duro para construir o seu patrimônio, e depois quer deixar isso organizado para os filhos, ele tem condição de decidir quem ele vai deixar na administração dos bens e qual bem ele vai deixar para cada, claro, respeitando a lei, né? Mas é possível fazer isso de forma em vida, evitando que depois os filhos tenham que pagar por isso lá na frente. E é extraordinariamente mais barato, chega a ser 95%, 94% mais barato que o custo do inventário. Doutor, infelizmente nosso tempo é exíguo, mas nós vamos voltar a entrevistá-lo em outras ocasiões. Para fechar, quando se fala de nós vamos criar uma administradora de bens, dá essa impressão que nós estamos falando de muitos imóveis. O que é uma administradora, em palavras rápidas, como funciona uma administradora de bens e o que ela facilita na distribuição dos bens quando da falta do titular? A administradora de bens, nós não trabalhamos com o modelo de administradora de bens. A administradora de bens é um instituto um pouco anterior, um pouco mais antigo, mas ela não evita que se faça inventário, porque você coloca os bens ali dentro. Né? Mas não necessariamente os filhos fazem parte daquela administradora, né? Então, você acaba tendo que passar por inventário também. Tá? O sistema que a gente desenvolve, ele difere do administrador de bens. Ele é um sistema onde os filhos passam, o dono do imóvel sai da pessoa física e ele integraliza numa célula, que pode ser 1, 2 ou 3 células, dependendo do modelo da família. É muito complicado passar aqui, porque não é uma receita de bolo, né? Tem que ver o caso específico, né? Mas em linhas gerais, se passa por a gente chama de uma célula cofre, é um CNPJ cofre, os bens ficam guardados ali. Se cria depois outra célula para administrar esse bem, se for o caso de uma administradora de bens, ou seja, aquela família que usa uma administradora para alocação de imóveis, por exemplo.
Com esse sistema, ela consegue, inclusive, economizar tributariamente. O senhor consegue me responder em um minuto? Genro e nora têm direitos iguais na partilha de bens? Dependendo do regime de casamento, tem direitos iguais. Obrigado, doutor. Mas existe um negócio chamado outorga ou chora quando se fala em imóveis, né? Então, eu recebo uma doação, né? E eu caso, e depois precisar fazer esse imóvel, eu preciso transacionar ele, eu preciso do outorga ou chora da minha consórcia. Obrigado, doutor Moacir Soares, advogado, participando aqui do programa Falando Francamente. Grande abraço e até a próxima vez. Muito obrigado, Tim. Programa Falando Francamente chegando ao seu final, tem o apoio do Crematório Memorial da Saudade. Eu vou voltar a entrevistar o advogado Moacir Soares, até porque o tema é extremamente vasto, nós precisaríamos de umas 2 horas. Gostou? Foi importante para você as informações? Então compartilha, por favor, e nos siga no @portal Tim Francisco no Insta. Um grande abraço.